Olá, graça e paz. Chegamos agora na nossa penúltima aula do nosso curso Fundamentos Bíblicos 2. Nós estamos aprofundando nas doutrinas elementares ou rudimentares de Cristo, mencionadas em Hebreus 6, as 6 doutrinas fundamentais. Então, nós estamos trazendo uma aplicação da teoria que foi ensinada no primeiro curso. E agora eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Uma doutrina de Cristo fundamental, uma base que nós temos para a nossa vida cristã. A primeira coisa que eu creio que a prática desse estudo e desse entendimento tem que te trazer é um temor e as decisões de como você vai viver a sua vida com Cristo aqui na terra. Então nós temos a certeza, antes de estudar sobre o juízo eterno, da doutrina da ressurreição dos mortos. Primeira verdade que você precisa saber, nós vamos ser bem diretos naquela teoria que você já aprendeu, é que vai acontecer a ressurreição de toda a humanidade, todo homem, toda mulher. Um dia, na parte final da concretização e de completar todo o plano do Senhor e a história bíblica, no final a Bíblia diz que no dia do juízo os mortos ressuscitarão. Então, em Daniel capítulo 12, verso 2, no Velho Testamento, está escrito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está no Velho Testamento essa revelação que tanto o justo como o injusto, o crente e o não crente, vão ressuscitar. Então, agora vamos para os ensinos dos apóstolos. Atos capítulo 24, verso 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Agora olha o verso 15 de Atos 24. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então aqui nós temos um alvo muito claro do porquê essa doutrina e como aplicá-la. Ela fortalece a nossa esperança em Deus, a esperança de todo cristão, das promessas que irão se cumprir. Esperança é uma convicção, é uma certeza. Agora olha o verso de número 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, por causa dessa esperança e da certeza que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos, então eu me esforço para me dedicar, para viver uma vida santa, pura diante de Deus, consciência tranquila, vida consagrada. Então essa é a temática da nossa aula e eu vou ministrar também uma série sobre esses princípios no próximo mês. Todos os homens irão ressuscitar um dia. Jesus disse em João 5:28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então nós temos dois momentos distintos: a ressurreição dos justos e a dos injustos. Um para a vida eterna, outro para a condenação eterna. Então nós vamos ver em Apocalipse, capítulo de número 20, que esses momentos são separados. Você quer ver comigo? Apocalipse 20, verso de número 4. Você pode ler a partir do verso 20, a partir do verso 1, para você ter o contexto inteiro. Mas por causa do nosso tempo ser remido, eu quero ir nos pontos principais. Apocalipse 24 diz assim, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles, os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está revelando sobre o milênio, que é um assunto que nós vamos estudar posteriormente, que ele é muito profundo, né? É um assunto de escatologia, sobre os 1000 anos que Cristo reinará aqui na terra com o seu povo, com a sua igreja. Agora olha o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se
Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então está claro aqui que há uma ressurreição antes do milênio, que é a ressurreição da igreja, dos justos, para quê? Para reinar com Cristo. E só após os 1000 anos que acontecerá a ressurreição dos injustos ou dos não crentes. É o que a Bíblia está mencionando aqui. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, a primeira ressurreição é a dos crentes. Bem-aventurado quem ressuscita antes do milênio. É o que o texto está dizendo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vamos reinar no milênio com Cristo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, está no verso 7. Então, há momentos distintos da ressurreição da igreja e do restante daqueles que não são salvos, chamado de primeira e segunda ressurreição, aqui em Apocalipse 20. Agora, olha o verso 10. O que acontece depois do milênio? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora veja bem o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, as pessoas vão ressuscitar para serem julgadas no grande trono branco para a condenação eterna. E eu vou te explicar melhor como que vai ser esse julgamento dos ímpios daqui a pouquinho. Então, a segunda morte é a morte eterna. Agora, você precisa entender algumas realidades aqui. As pessoas serão lançadas com um corpo no inferno também. Você vai aprender que nós vamos receber um corpo glorificado, mas os ímpios não vão receber corpo glorificado. Eles vão ter um corpo que vai ser punido e sofrer por toda a eternidade. Então, agora que você aprendeu que a ressurreição vai acontecer em momentos distintos, agora você vai entender que também a ressurreição da igreja, dos crentes, ela também tem pelo menos 3 etapas, 3 momentos. Baseado em muitos estudiosos que creem no paralelo que há no Velho Testamento sobre as leis da colheita, ou a lei da colheita, com a colheita de Cristo, a colheita das almas. Então, na colheita judaica havia 3 momentos, ou 3 etapas. Por isso que muitos acreditam também e interpretam a colheita da ressurreição da igreja também em 3 momentos, baseados naquilo que Paulo escreve no capítulo conhecido como capítulo da ressurreição. É 1 Coríntios capítulo 15. É o capítulo que Paulo mais responde perguntas da igreja com respeito à ressurreição. Então, 1 Coríntios 15, 20, olha aqui que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então aqui está falando que primeiro tem as primícias, e Cristo é as primícias, ele é o primeiro que ressuscitou. Agora olha o verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui está estabelecido que há ordem e etapas. E muitos acreditam que esse versículo 23 é um paralelo sobre a lei da colheita descrita no Velho Testamento. Cada um segundo a sua própria ordem. Primeiro Cristo,
E quando Cristo ressuscitou, você vai ver que também teve outros que ressuscitaram juntamente com ele. E depois, o restante da igreja no arrebatamento. E depois nós temos uma terceira etapa que eu vou te explicar. Lá em Mateus 27, 51, a Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você sabe que no Novo Testamento, quando aparece a expressão, tanto nos evangelhos como nas cartas apostólicas, os que dormem, o que está falando no original é os que morreram. Não é que significa que a pessoa está dormindo no túmulo, ela morreu. É o que o texto diz. Então, quando Jesus ressuscita, muitos ressuscitaram com ele. Então, aconteceu a primeira etapa das primícias, porque Jesus é as primícias. Então, na lei judaica, quando o judeu ia colher o trigo, ele pegava um feixe com a mão, pegava a foice, e quando ele cortava, aquele primeiro feixe de trigo era levado ao templo para ser entregue, consagrado como as primícias. Então, depois ele voltava para fazer o restante da colheita. E quando ele colhia a colheita em si, caía muito o que era chamado de recate, ou o rabisco dessa colheita, que a lei falava que ele não podia pegar do chão, que era para ser deixado para o pobre e para a viúva. Tem um exemplo disso na história de Ruth, quando você vê lá que é o que ela fazia, ela pegava o que caiu no chão, o rabisco da colheita. Então nós temos três etapas: as primícias com Jesus, a colheita propriamente dita e o rabisco, aqueles que ficaram. Então nós temos então o entendimento que Jesus é as primícias. A segunda etapa, o segundo momento, é no arrebatamento. Quando Jesus arrebatar a igreja, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala sobre ressurreição. Olha o que a Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando haverá o arrebatamento, haverá a ressurreição. Depois nós, se as pessoas estiverem vivas, os que ficarem serão arrebatados juntamente com ele. Então não vai experimentar a morte, então por isso que não ressuscita, mas vai ser transformado num corpo glorificado nos ares. Olha aí, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, isso acontece antes da grande tribulação. A colheita da ressurreição é para livrar os crentes da grande tribulação que vai começar logo após o arrebatamento. Eu sei que às vezes para muitos essa cronologia escatológica ela é difícil de entender, é muita informação, mas no futuro nós vamos ter um curso só sobre escatologia que vai te ajudar. Agora você vai ter um conhecimento geral, básico, né? E no final da grande tribulação, nós temos a vinda gloriosa de Cristo para estabelecer o milênio, é quando ele pisa na terra. Então há dois momentos da vinda de Jesus. O primeiro, ele arrebata os crentes e acontece a ressurreição. E depois da grande tribulação, vem o milênio, onde ele vem reinar com a igreja na terra. Só que a Bíblia fala que haverá conversão durante a grande tribulação. Está lá em Apocalipse. Que muitos não vão adorar a besta e vão ser perseguidos e até morrer. Então, a terceira etapa da ressurreição é aqueles que virão da grande tribulação. Então vamos ver ainda o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4,13 sobre arrebatamento. Nós não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como eu já te disse, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então o alvo dessa doutrina é fortalecer a nossa esperança, nos dar uma esperança firme, viva como uma âncora. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, os que dormem. Então a ressurreição vai acontecer.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora olha o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essas palavras têm que trazer consolo, esperança, paz, alegria. Então, a terceira etapa, os rabiscos da colheita, está lá em Levítico 19, verso 9, diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Por quê? Porque era o rabisco, tinha que deixar para os pobres. Então, depois da grande tribulação, acontece, então, ainda a ressurreição desses crentes que ficaram por último. E depois do milênio, acontecerá a ressurreição dos injustos para o julgamento final. Então, a grande pergunta agora é: e o que acontece após a ressurreição? O que vai acontecer após a ressurreição? A ressurreição marca o tempo de recompensa, da herança que o Senhor nos dará, da coroa que a Bíblia diz. Lucas 14, Jesus fala: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então a ressurreição, ela marca o início do tempo de recompensa. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então a ressurreição nos leva agora ao tribunal de Cristo, que é o tribunal da recompensa dos crentes. Hebreus 9:27 diz assim: e assim também aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a ressurreição nos leva ao juízo. E o juízo para o crente não é para ele ser condenado, porque nós não somos mais condenados, já fomos livres da condenação. Então nosso julgamento é o julgamento de recompensa, de obras. Então a Bíblia fala claramente que há dois tribunais de Cristo. O tribunal de Cristo para os crentes e o tribunal do trono branco, que é o julgamento dos não crentes. Então, da mesma forma que o crente é julgado para receber galardão e recompensa, a níveis de recompensa e de galardão, também o ímpio tem níveis de julgamento e de condenação. Ele vai receber mais tormento ou menos tormento na eternidade, é o que a Bíblia ensina. Nós não vamos ser todos nivelados. Por quê? Vamos acompanhar. O que acontece com os nossos corpos? Filipenses 3:20, anota esses textos aí. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia! Segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós seremos transformados desse corpo de humilhação a um corpo igual ao de Jesus, o corpo de glória. Então, o clímax da Bíblia, da redenção do ser humano, é a glorificação do corpo. Por quê? Porque nosso espírito já foi salvo, foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada e salva pela santificação. E agora o corpo vai ser glorificado. Vamos receber um novo corpo, como o de Jesus, chamado corpo celestial. Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando essa redenção que é a glorificação. E 1 Coríntios 15:48, olha o que a Bíblia diz. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Olha o verso 49, 1 Coríntios 15. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então nós seremos como Jesus,
como ele é hoje, como ele tem esse corpo celeste glorificado. Olha aqui que diz o apóstolo João em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele, diz a palavra. Agora vamos pegar algumas curiosidades? O que a Bíblia diz desse corpo? Como que esse corpo é? Lucas 24, 39, quando Jesus ressuscita, ele mostra as mãos e os pés, para eles terem certeza que era ele, e falou: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o corpo, ele tem carne e osso, glorificado, celestial, mas tem. Verso 40, então mostrou as mãos e os pés. Verso 41, de Lucas 24, e por não acreditarem eles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? O corpo glorificado também come. Apocalipse fala que nós vamos comer da árvore da vida. Que coisa maravilhosa. Agora muitos estão muito felizes agora. Verso 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então no céu tem comida. Que coisa maravilhosa. O corpo glorificado tem carne e osso e pode comer. E mais uma curiosidade. João 20, verso 19. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Frisa que as portas estavam trancadas e Jesus entrou. Então o corpo glorificado passa a parede. Da mesma forma, quando Jesus estava com os discípulos ao caminho de Emaús, a Bíblia fala que ele desapareceu depois de partir o pão com eles. João 20, 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então nós não seremos apenas espírito na eternidade, como muitos acreditam. Não, nós teremos um corpo de carne e osso, que passa a parede, que não tem limites, que não adoece, que é perfeito. Que coisa maravilhosa. Agora vamos voltar sobre aquela questão da ressurreição que traz o galardão, a recompensa. Quero te mostrar que haverá níveis distintos na ressurreição e também no galardão. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 35, na galeria dos heróis da fé, quando fala que teve, por causa da fé, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados pela fé e outros não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Então, essa revelação traz que esses crentes aqui, que quiseram ser martirizados, porque eles sabiam que Apocalipse fala que os mártires, eles têm uma superior ressurreição. Isso não é maravilhoso? Então, se temos níveis de ressurreição, nós temos níveis de glória na ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Essa era a dúvida dos coríntios, né? E Paulo responde, verso 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. O que ele está dizendo? Que o corpo da semente não é o corpo da colheita. Quando você planta um grão de milho, você colhe uma espiga, diferente do grão. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Há uma distinção do que é corpo celestial e corpo terrestre. Agora olha o verso 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Agora, ele está dizendo que até entre estrelas, mesma substância, há diferença de esplendor. Então agora, baseado nisso, olha o que diz o verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo que haverá uma glória diferente na ressurreição para os crentes. Semeia-se
O corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então a ressurreição traz recompensa em níveis de glória diferentes. Recompensa por causa da forma que vivemos. No céu não tem regime socialista, não tem regime igualitário. Haverá distinção de recompensa, sim. Haverá recompensa pela forma de como cada um viveu. Não seremos nivelados na mesma recompensa. Como você viveu na terra vai determinar a sua recompensa eterna. E por fim, esse é o motivo de você aplicar essa doutrina na sua vida hoje. As suas escolhas determinarão as suas recompensas. Agora, sabia que os ímpios terão também níveis de recompensa diferentes? Sabia que Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o ímpio, ele vai estar no inferno com o corpo. O corpo vai sofrer. Agora, olha o que diz Isaías 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Como que o verme não morre para sempre? Por que o verme não morre? Porque Jesus revelou essa profecia de Isaías em Marcos 9:47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, e é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, e onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Por que não morre o verme? Porque o corpo não morrerá, o corpo vai sofrer também eternamente. O corpo do ímpio não é um corpo glorificado, ele vai sofrer por toda a eternidade. Agora, cada escolha hoje terá uma recompensa no futuro, tanto para a eternidade como na condenação. Sabia disso? O mundo e a vida terão um desfecho no dia final, na eternidade, e cabe ao homem viver uma só vida e depois do juízo, e a sua escolha hoje determinará onde você passará a eternidade. Por isso que a Bíblia não fala que não haverá purgatório e nenhuma segunda chance após a morte e o juízo, a ressurreição. Hebreus 9:27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aonde você passará a eternidade? Saiba que haverá um fim de todas as coisas e está próximo. O relógio de Deus está em ordem regressiva, que culminará com a ressurreição de todas as pessoas no último dia. João 6,40, Jesus fala: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os dias estão contados e haverá o dia final. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Quem comer a minha carne e a beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Haverá uma hora de desfecho, estamos em contagem regressiva, se prepara para se encontrar com o Senhor. Então nós temos certeza da ressurreição. E agora nós vamos entrar na última doutrina, a doutrina do juízo eterno, que você vai entender uma coisa ligada com a outra. Deus te abençoe.